Um grupo de ataque da Marinha está se dirigindo ao Irã, liderado por Vênus, e, segundo rumores, até 2 grupos estão indo nessa direção. E logo adiante está Delta, aquela mesma que, como eu já disse, roubou Madura a 10 quilômetros da fronteira com o Irã. Bombardeiros posicionados, Israel e OTAN informados. Nesse contexto, Trump propõe ao Irã adiar nosso ataque contra ele, caso os ayatolás aceitem certas condições ou concessões. O Irã não deve criar nem tentar obter armas nucleares. O Irã deve parar de atirar e executar os revoltosos. Acho que não lembro se isso foi dito. Ou é financiamento do terrorismo, mas sei que essa questão será levantada. O Irã precisa participar das soluções regionais para problemas de segurança. Provavelmente incluirá o fim do financiamento e patrocínio ao terrorismo. Eu diria que isso é um recuo significativo do que eu gostaria, do que nós gostaríamos. Ou seja, o retorno do Shah Pahlavi e a prevenção, digamos, do retorno dos mulás ao seu papel de opressores do Estado iraniano e fomentadores de vários atos e eventos técnicos. Eu gostaria, é claro, que o Irã voltasse a ser como era antes. No tempo do pai, ou seja, Pahlavi, quando ele era o rei, Reza Pahlavi I, e o filho dele é Reza Pahlavi I, que ele voltasse a ser um Estado secular chamado de pró-Ocidente. Oi, bom dia, Brian. Você percebe que todas as peças do xadrez estão se movendo no mundo. Fontes militares confirmam que os Estados Unidos da América enviam ao menos um porta-aviões para a região agora. Ainda não sabemos se será o porta-aviões Abraham Lincoln, atualmente no Mar do Sul da China, ou um dos 2 que saíram de Norfolk ou San Diego, no início desta semana. A Axios informa que o diretor do Mossad foi hoje aos Estados Unidos da América para negociar com enviados, incluindo Steve Witkoff, da Casa Branca, sobre o Irã. O senador Lindsey Graham anunciou que vai a Israel e pediu ao presidente que haja. Pessoas são mortas impiedosamente nas ruas. Se isso não é uma distração, este é o momento em que precisamos agir. Estamos lidando com o regime mais cruel do planeta. E se você não entende que este é o maior momento de mudança desde a queda do Muro de Berlim, você está perdendo muita coisa. Esta é uma guerra religiosa. Legendas feitas por Dima Torzok. O Wall Street Journal diz que o presidente foi avisado de que atacar o Irã não garante o colapso do regime. Ontem, o Ministério das Finanças anunciou sanções a 5 autoridades iranianas. Hoje, o presidente participa de uma mesa redonda sobre saúde rural aberta à imprensa. Veremos se ele responderá perguntas sobre possíveis ações futuras no Irã. Os militares disseram a Donald Trump que a guerra não se resumirá a um ataque e que seria preciso enviar tropas terrestres para derrubar o regime. Hoje, o Mossad, aliás, e representantes de outras agências de inteligência de Israel, assim como diplomatas israelenses, viajaram para consultas com colegas nos Estados Unidos. Bem, presumivelmente eles vão discutir o Irã. Enquanto isso, vamos convidar o general aposentado Jack Keane. Quais são as nossas opções no Irã? Temos muitos compromissos e já aconteceu muita coisa. O presidente fez uma declaração e sua autoridade está em jogo. Quando ele promete, sempre cumpre. Isso serve para responsabilizar quem matou seus próprios cidadãos. Essa era a promessa dele para quem estava lá fora disposto a arriscar a vida, e em muitos casos foi essa tragédia que ocorreu aqui. Então, o que provavelmente está acontecendo e o que pode acontecer? Primeiro, estamos pressionando o Irã para reduzir sua venda de petróleo, o que já ocorreu. Isso não é decisivo, mas contribui para a situação. Provavelmente estamos ajudando os manifestantes a se comunicarem melhor. Como os iranianos cortaram a internet, e essa é uma operação secreta, provavelmente há operações cibernéticas em curso contra os sistemas iranianos. Comando, controle e telecomunicações das forças da Guarda Revolucionária Islâmica e milícias Basij, permitindo comunicação eficaz nas ruas.
Além disso, operações cibernéticas contra as capacidades deles de vigilância da população como um todo são todas capacidades que os Estados Unidos possuem e que não têm igual. Nosso potencial ofensivo em ciberataques é realmente especial. E então passamos para a informação. Provavelmente conduzimos operações de informação contra os opressores, seus líderes de nível médio, aqueles que também portam armas. Porque se e quando, acredito que é questão de tempo até operações cinéticas serem realizadas contra essa organização e seus líderes. Queremos que haja uma divisão dentro dela, queremos que essa organização se desfaça, queremos que alguns deles passem para o lado dos manifestantes, porque a realidade é que o regime ficará em uma situação muito pior como resultado das operações cinéticas, e então a própria administração passará a realizar operações cinéticas. Os líderes e a organização estão envolvidos na repressão. Mas é preciso considerar também a possibilidade de o Irã realizar um contra-ataque. Contra quem eles poderiam lançar esse contra-ataque? Contra bases americanas e contra o Estado de Israel? Então, em primeiro lugar, vamos garantir que a defesa desses sistemas seja tão boa quanto possível. E isso deve ser levado em consideração obrigatoriamente. O que devemos fazer para reduzir a capacidade do Irã de realizar contra-ataques com base no conjunto de alvos? Essas questões são apresentadas ao presidente ao tomar decisões e escolher opções. E, obviamente, isso significa que teremos que expandir a lista de alvos para garantir a destruição de alguns mísseis balísticos do Irã. Acho que não costumo perguntar, mas ao analisar o que precisa ser feito, é sempre importante considerar a possível retaliação do Irã. E vamos esclarecer uma coisa. O objetivo desse ataque nunca foi derrubar esse regime ou promover mudança de poder. Quero dizer, eu discordo totalmente desse artigo, o presidente sabia disso desde o começo. No melhor cenário, isso colocará o regime iraniano rumo ao colapso total. Ou seja, esse ataque dos Estados Unidos da América, ao que parece, do ponto de vista dos militares americanos, não levará à queda do regime, mas pode levar a um enfraquecimento significativo do regime. No Irã, não há organização capaz de tomar o poder. Isso simplesmente não existe. Em outras palavras, se a Guarda Revolucionária perder os lançadores, os mísseis, os tanques, ainda assim, eles são provavelmente a única organização no Irã que pode assumir o controle do país. Oi, Sandra. O presidente foi perguntado sobre o que o fez desistir de atacar o Irã e disse que não foi convencido por ninguém, mas por si mesmo. Ele disse que o fato de eles terem parado com as execuções ou terem concordado em pará-las teve uma influência muito grande sobre ele. O presidente disse que todas as opções, até ações militares contra o Irã, ainda estão em consideração. Nas últimas 24 horas, surgiram indícios de que até 2 grupos de porta-aviões podem ser enviados ao Oriente Médio. A Marinha dos Estados Unidos da América não confirma, mas o porta-aviões Abraham Lincoln, que estava no Mar do Sul da China, já está a caminho e chegará em pelo menos uma semana. Prevê-se o envio de um esquadrão de bombardeiros furtivos e reforço dos sistemas de defesa antimísseis em terra, ar e mar. Para proteger 30 mil militares americanos na região e em Israel, Norm Reuel trabalhou 34 anos na CIA, focado no Irã. A postura do presidente é tradicional. Ele usou várias ferramentas diplomáticas, incluindo levar o tema ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Hoje, ele impôs sanções severas, ainda em início de implementação. E, finalmente, nós, os Estados Unidos, já dispomos de forças significativas capazes de desferir um golpe poderoso contra o Irã. Especialistas afirmam que seria um erro acreditar que um único ataque militar levaria à queda do regime, mas isso certamente pode desestabilizá-lo. Eu acredito que poderíamos entrar lá, interromper o comando e controle deles, tirar a capacidade de resposta e desferir golpes significativos. Lembre-se de que parte do armamento mais pesado veio dos Estados Unidos. Não é necessário estar diretamente lá. Acho que podemos causar um grande impacto. Podemos sim avançar. Não sei, talvez estejamos trazendo tropas, talvez estejamos fazendo reconhecimento para saber onde atacar, talvez estejamos, não sei, treinando iranianos, ou talvez realmente não queiramos entrar em uma guerra. E concordamos com uma opção tipo a Venezuela? Bem, a Venezuela de agora, amanhã não sabemos o que vai ser, vocês continuam no comando, só que nós dizemos a vocês o que é mais importante.
Você é a cabeça e eu o pescoço. Você vira para onde eu quiser, mas ainda não entendo. Mas há uma grande probabilidade de que Trump ainda não tenha definido uma posição clara sobre o que fazer a seguir. Fontes disseram à Fox que, caso o presidente decida lançar ataques militares, eles serão mais amplos e ofensivos do que os do verão passado. Sandra? Tudo bem, Jennifer Griffin. Muito obrigado por tudo isso para nós, Jennifer. John, tudo bem, Sandra. Vamos chamar John Teichert, general aposentado da Força Aérea, para explicar. O grupo do porta-aviões Abraham Lincoln foi para o Mar da Arábia. O que você acha disso? Eu sei que os países árabes onde temos bases militares não estão muito dispostos a nos permitir lançar qualquer coisa contra o Irã a partir de lá. Então, o que você acha sobre o fato de o Lincoln e seu grupo de ataque estarem indo para lá? John é um exemplo de ajuda chegando aos manifestantes. Isso oferece oportunidades adicionais tanto para o ataque quanto para a defesa. É um sinal poderoso para os manifestantes de que ainda os apoiamos e também força o regime a considerar uma ameaça externa além da segurança interna. E, finalmente, acho que isso oferece ao presidente oportunidades, caso ele decida impor um bloqueio aos petroleiros sancionados, como fizemos na Venezuela, para sufocar completamente os fluxos financeiros do regime. A continuação está boa? Os países árabes da região não querem que lancemos de lá. Qual a preocupação deles? Acho que, em parte, é a preocupação deles com a estabilidade dos preços do petróleo ou algo assim. Mas eles não disseram não. Eles disseram não por enquanto. Acho que eles sentiram que esta semana não era o momento em que as greves mudariam a situação para os manifestantes, mas talvez a resposta seja diferente em uma semana, especialmente quando houver um grupo de porta-aviões lá. A necessidade de agir contra o Irã diminuiu após o presidente receber garantias de que os assassinatos cessarão. Veja o que ele disse antes de partir. No começo da semana, você pediu aos manifestantes iranianos que seguissem lutando e prometeu ajuda. Essa ajuda ainda vai chegar ou as condições mudaram? Vamos ver. Como você sabe, o Irã cancelou a execução de mais de 800 pessoas. Ontem, eles iam executar mais de 800 pessoas e eu respeito muito o fato de terem cancelado isso. Então, o presidente declarou que isso é uma linha vermelha, se começarem a matar manifestantes, especialmente se enforcarem manifestantes capturados. Então, você acha que uma ação militar está descartada neste momento? O presidente pode considerar outras opções nesse meio tempo? Acho que o presidente gosta de ter opções. Ataques talvez hoje ou na próxima semana, mas ainda assim acredito que a opção diplomática é importante para ele. A sobrevivência deles é importante. Acredito também que os 2 novos pacotes de sanções impostos por ele esta semana aumentam a urgência e impedirão o Ayatollah de seguir financiando. Acho que isso também é um grande passo. Então, os iranianos dão ao presidente a garantia de que não vão matar os manifestantes, certamente não vão enforcá-los, e ao mesmo tempo os iranianos continuam jogando seu velho jogo. A televisão iraniana, com essa ameaça quase velada ao presidente, no começo da semana mostraram uma foto de Butler, Pensilvânia, em julho, com a legenda: "Desta vez a bala não vai errar o alvo". Quero dizer, eu achei que isso realmente deixaria o presidente irritado, mas aparentemente ele está levando isso numa boa. Acho que ele está indignado com o que ocorre no Irã e apoia os manifestantes, mas pode estar guardando suas cartas. E eu acho que o fato de que a ajuda já está a caminho na forma de um porta-aviões e de um grupo de ataque de porta-aviões mostra que o presidente está mantendo todas as opções em aberto. Os iranianos erraram ao divulgar fotos de Trump com a orelha ensanguentada e escrever: "Desta vez não vamos errar", ou "Na próxima vez não vamos errar". Eles são tolos. Eles tornam a relação do presidente dos Estados Unidos da América com eles carregada de emoção. Não sabem negociar, estão na Idade Média, sabem apenas enganar, bajular, ser dissimulados, enrolar e acham que sabem assustar. Esse é o erro de todas as pessoas limitadas ou pessoas autoconfiantes demais. Não tirar o lado pessoal de qualquer negociação, mas ao contrário, colocar o lado pessoal na resolução das questões. Na minha opinião, nada mais tolo ou pior poderiam ter inventado para negociações. Na Terra, no Irã, eu acho que estamos testemunhando o evento histórico mais dramático que aconteceu em nossas vidas. Nesse regime, que talvez muito em breve volte a ser mate. Talvez este seja o evento mais dramático dos últimos 2 anos. Não sei para onde os próximos anos levarão a região e o mundo, mas esses são os fatos. De acordo com os relatos oficiais da República Islâmica do Irã, até o momento há mais de 600 vítimas nos protestos. Mas vocês têm relatos adicionais de organizações externas, organizações de direitos humanos que estão fora do Irã e relatam números muito mais altos.
Mais de 12 mil e até 16 mil vítimas nos protestos, sem contar os detidos pelos regimes. Esses números chegam a dezenas de milhares. O fato de o regime realizar julgamentos sumários e executar manifestantes mostra o seu medo, e nós não sabemos o que vai acontecer a seguir. Trump disse: continuem, controlem a situação, a ajuda está a caminho, mate, o que fazer? Os Estados Unidos da América realmente vão enviar tropas? Os Estados Unidos vão aumentar as sanções contra a República Islâmica do Irã, embora pareça que eles já tomaram algumas medidas nesse sentido, mas será que isso vai ser suficiente? Bem, não sabemos, mas se analisarmos as revoluções no Oriente Médio nos últimos 50 anos, o que sabemos? Existe uma tendência, vou analisar as opções, e ela é a seguinte. Às vezes leva 3 dias, 90 dias ou até anos de manifestações até que algo ou um governo caia. Mas, na verdade, existe um ponto em que o governo quebra. Esse ponto geralmente pode ser marcado por uma de duas coisas, ou a fuga do governo, ou sua substituição por outra pessoa. Um exemplo moderno é o que ocorreu na Síria com a liderança mudando para a Rússia. Aliás, isso foi divulgado, acredito eu, pelos serviços secretos ocidentais, que insinuaram que Khamenei e seu círculo mais próximo estavam planejando fugir do Irã para outro país. E então... Sim, esses rumores circulam há muito tempo. Não sei se é verdade ou não. Eu duvido que isso tenha vindo do governo iraniano, digamos assim. Então existe essa possibilidade. E geralmente isso acontece quando o governo para com a violência contra seu próprio povo, quando o exército ou a polícia secreta, ou uma combinação dos dois, decidem que não vão mais lutar contra seu povo e param de usar armas. Mas o regime do Irã é mais esperto que isso. Eles estão sempre à frente, pois trouxeram mercenários do Iraque, Líbano e terroristas para reprimir os próprios manifestantes. São pessoas que nem falam o mesmo idioma, falam árabe, não persa e não são iranianos, mas árabes de outros países. Aliás, isso não é algo incomum para as ditaduras. Elas sempre usam esse tipo de tática. Eles vão caçar os mais fracos, os menos inteligentes, os menos instruídos, e vão tentar direcionar a energia deles, o ódio deles, para um suposto inimigo interno. E isso pode ser um inimigo externo também. Vamos lutar contra Israel. Por que Israel está quieto agora? Qual opção? Sim ou outra opção. Vamos levar isso para dentro contra as elites, os que retêm dinheiro e os corruptos. Rússia e China costumam colocar grupos uns contra os outros, mas a Venezuela não teve tempo para isso. Sim, bem. Eles eram uma criptocracia que roubou tanto do povo que quase não houve resistência interna. Para mim, o regime iraniano fez o mesmo, exatamente igual. Essa conversa me interessa ainda mais porque está sendo conduzida por israelenses, caras que serviram no exército, jornalistas, profissionais. Eles não estão ligados às ordens da direção do canal, porque eles próprios são a direção do canal. Agora, lembrem-se de William Browder, que fez lobby e conseguiu a aprovação da lei Magnitsky anti-Putin no Congresso. No Congresso dos Estados Unidos da América, naturalmente, Putin o considera, ou seja, William, um dos seus principais inimigos. Putin perdeu a Síria, ele perdeu a Venezuela como país satélite, e nós sabemos que agora, com o Irã, não sabemos como tudo vai acabar, mas se ele perder o Irã, de novo, os americanos fizeram um trabalho tão poderoso ao capturar Maduro. Putin, ao que parece, não consegue manter nenhum de seus aliados, nenhum de seus estados clientes. E isso realmente o faz parecer fraco, faz os Estados Unidos parecerem uma superpotência e a Rússia uma potência regional em declínio. Will disse isso em uma entrevista ao The Trump Report do Reino Unido. Aqui está o que Will pensa sobre a Ucrânia. Ele fala algo que já discutimos várias vezes. Putin não pode recuar, pois precisa da guerra para desviar a atenção e evitar que as pessoas fiquem contra ele. Está totalmente envolvido no conflito. Se isso acabar de repente, ele enfrentará problemas políticos na Rússia. Por isso, não acho que a guerra termine. Acho que, à medida que ele fica mais desesperado, perde cada vez mais soldados. Ele só consegue matar civis ucranianos, agindo como um terrorista. Para a Ucrânia, é como um 11 de setembro diário. Pessoas comuns estão morrendo sem motivo. Eles não são militares nem alvos, são civis mortos em seus apartamentos. Vladimir Putin age por raiva. Eu já disse muitas vezes que Putin, ele não pode terminar a guerra sem algum tipo de, não sei, ele precisa de uma vitória brilhante
e não pode recuar. Há cerca de 700 mil militares, muitos não estão na linha de frente. Nessa posição, creio que são 200 mil. Sim, mas todos já se acostumaram a matar, seja com as próprias mãos, por outros, próximos ou morrendo. Estão habituados à morte e ao assassinato. E então, trazê-los de volta ao país, onde não há trabalho, só restaria entrar em gangues para roubar, matar ou agir conforme forem direcionados. Putin espera que, mesmo com perdas enormes, como 1.000 soldados russos morrendo diariamente, a situação continue assim. Mas ele espera que a gente se canse antes dele, e ele pensa assim porque vive numa ditadura, na ditadura dele. Ninguém pode tirá-lo do poder por meio de votação, por isso ele pode impor as punições mais severas ao próprio povo. E mesmo que a gente sinta só 1/100º disso, na nossa democracia, na nossa mídia livre e tudo mais, todos nós, ficamos nos perguntando, mas será que devemos continuar apoiando a Ucrânia? Essa é a grande aposta dele, que abandonaremos a Ucrânia antes que ele fique sem recursos para seguir na guerra. Mesmo assim, o ano iniciou com uma América mais assertiva e retórica agressiva, pronta para intervir na Venezuela. Conversas sobre tomar a Groenlândia à força e atacar o Irã. O que acha que o Kremlin pensa disso? Bem, por um lado, o Kremlin está esfregando as mãos de alegria. Eles olham para isso e dizem, sabe, se os Estados Unidos querem pegar a Groenlândia, por que alguém nos critica pela Crimeia ou pela Ucrânia? Não importa. Esse é um argumento, um motivo para eles comemorarem. Por outro lado, é importante destacar que a operação militar americana para derrubar Maduro foi grandiosa. Além da perda dos estados clientes, se o motivo da invasão da Ucrânia era a OTAN, como alegam, a expansão da OTAN foi um dos pretextos. E o que você pensa? Enquanto eles lutam uma guerra em que já perderam 1,2 milhão de soldados, Finlândia e Suécia aderiram à OTAN na Rússia. Isso acabou sendo totalmente inesperado. E isso contradiz completamente todos os objetivos declarados por eles para essa operação militar especial. E é totalmente contrário a tudo o que eles afirmaram sobre os objetivos dessa operação militar especial. A Finlândia está falando, claro, da Ucrânia, não do Irã, mas mesmo isso que ele disse já foi o suficiente para entender sobre a Rússia. Do ponto de vista das pessoas nos Estados Unidos que compreendem e participam da política, estando bem informadas e com acesso direto a informações. Que a Rússia está perdendo país após país, como Finlândia, sim, digamos, Suécia, Armênia, sim, a Armênia praticamente foi para a Turquia, e os Estados Unidos da América, a Armênia, foi para a Turquia. Fantástico, né? A Moldávia está expulsando os soldados russos da Transnistria e agora a Venezuela, a Síria e, ao que tudo indica, o Irã. Seja qual for o desfecho com o Irã vai se reorientar, pelo menos em parte, para os Estados Unidos da América e não para a China e a Rússia. Pode ir de um lado para outro, mas continuará sendo um fator de contenção pendente. E ele, não sei, lá. Um martelo sobre o pescoço ou uma espada sobre a cabeça? Ou talvez o contrário? E veja, tem o Líbano e o Iêmen também. Se o Irã não der dinheiro, armas e apoio, vou explicar. Um trabalhador no Irã hoje, por causa da inflação absurda, recebe de 7 a 10 dólares por mês, de 7 a 10 dólares por mês. Um combatente do Hezbollah no Líbano recebe 1.800 dólares por mês. E os libaneses sabem que o Hezbollah recebe, e os iranianos sabem que o Hezbollah recebe o dinheiro deles vindo da venda do petróleo deles. O governo deles pega o dinheiro e manda para os terroristas, em vez de ajudar o povo a resolver seus problemas. Você acha que a população do Irã está muito feliz com isso ou não? Não quero muito terminar com o próximo. No Oriente Médio estão chegando sem dúvida mudanças. Elas podem ser históricas. Lá, a chegada do Shah, a aliança com Israel e com os sunitas, uma super aliança, eu diria até, população total de 500 milhões, talvez mais, persas, árabes, judeus, drusos e circassianos.
Os recursos vêm de estados petrolíferos e principados, a tecnologia de Israel e a habilidade de organizar e vender do Irã. Essa formação poderosa é chamada condicionalmente de União de Abraão. Embora, bem, os persas, claro, são de outro ancestral. Na minha opinião, eles poderão se tornar um mercado livre sério, uma base tecnológica poderosa naquela parte do mundo. E serem rivais, digamos, do sul da Ásia, mas ao mesmo tempo serem aliados tanto dos Estados Unidos da América quanto do próprio sul da Ásia e do bloco Japão asiático. Por que não? Trump está pronto para negociações com o Irã, porque o Irã finalmente parece estar pronto para negociações reais. E não para enganar, fraudar, trapacear, sentir inveja oculta e ódio ao Satã América e ao pequeno Satã Israel. Acho que Trump pressionou o Irã até o ponto em que é possível conversar com ele. Mas ainda não pressionou a Rússia. A Rússia ainda não pressionou. Mas tudo bem, começamos pelos menores primeiro. E depois, quando nos livrarmos dos pequenos, talvez consigamos enfraquecer os maiores também. Alguém adivinha quem? Até logo.